vou pedir a todos que nós, nesse momento, possamos já começar a elevar o nosso pensamento a Deus e prestar atenção nessa leitura não apenas com a mente, mas também com o coração. Ao teu lado, em uma cama aparentemente limitada e doente, está alguém que vive uma missão de amor. Não se engane, pois a limitação do corpo, muitas vezes, pode ser uma escolha de iluminado espírito, como o sol atrai a si corações, sentimentos, cuidados e amor. Quando somos rebeldes e quando recalcitramos no erro, seres iluminados podem pedir para estar ao nosso lado. Eles vêm com aparente limitação, mas com amor e carinho. Sabem que sua momentânea dificuldade será incentivo à renúncia, à mudança, à humildade de pais, irmãos, amigos, constrangidos pelos cuidados a serem oferecidos. Sem perceber, aprendem a difícil arte de amar. Nem toda dor é expiação ou dívida, meus filhos, pois existem seres capazes de se crucificar na matéria para ensinar e exemplificar em missões que poucos seriam capazes de aceitar. Sim, esse estranho amor que vai até os limites de uma vida inteira de renúncia e que passa incompreensível aos olhos egoístas do mundo que vive afagado em ilusão. Aos que recebem semelhantes anjos, nosso aviso afetuoso, cuidado em julgar, pois muitas vezes o devedor e o que recebe misericórdia são vocês. Para os que sacrificam em nome do amor, nosso respeito e admiração profunda. Nas palavras do Mestre, maior amor não há que dar a vida pelos seus amigos. Medite nos sentimentos desta palavra de Jesus. Passo a palavra a Jonei. Tá bom. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade maior, sempre misericordiosa e benévola, e que possamos, neste momento, vibrar amor, paz e equilíbrio, e que possamos aproveitar essa oportunidade de adquirir mais conhecimento e, desta forma, fazer a tão necessária reforma íntima. Ampara, Pai, a todos nós, a todos que sofrem, ilumina a nossa mente e abranda o nosso coração, dando-nos força, paz, sabedoria e equilíbrio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino de amor e bondade. O pão do corpo e do espírito dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas faltas, na medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente do mal que ainda reside em nós. Que assim seja, graças a Deus. Gente, com a palavra, o meu amigo do coração, sou suspeito para falar dele, mas bem-vindo, Marcelo, gratidão imensa por aceitar o nosso convite e a palavra é toda sua. Tá certo, obrigado, Alan, obrigado a todos aí. Tá dando para me ouvir, pessoal? O som tá indo bem? Tá ótimo. Qualquer coisa que der, vocês falam, tá, gente? Que a gente dá um jeitinho aqui de modificar. Pessoal, hoje, né, dado aí o convite do nosso querido Alan, para essa uma hora, para a gente poder falar sobre obsessão, né? E quando a gente fala termos nesses temas aí que são tão ligados à doutrina espírita, né, e à nossa vida, né, claro que a gente tem que buscar, né, na referência aí da espiritualidade, das obras, né, do Kardec, do André Luiz, né, e da experiência que a gente tem aí,
né, a informação e entendimento. Né? E a gente tem feito bastante estudo ultimamente, a gente tem falado muito sobre esse tema, até porque, né, o processo obsessivo está acontecendo de maneira mais forte ultimamente, né, de maneira mais perceptível. Né? Quando a gente pensa na obsessão, né, sempre vem na nossa cabeça, eu imagino, aquela imagem, né, da obsessão espiritual, né, no qual um espírito desencarnado persegue um indivíduo ali, né, movido por um ódio, né, movido ali por um processo de perseguição, né, com o objetivo de cobrar, ou de se vingar, ou de se aproveitar, né, porque a gente tem ali isso vamos dizer assim, clássico, né, a apresentação clássica do processo obsessivo. Nós vamos falar um pouquinho disso e vamos falar também, né, da obsessão em outros aspectos, né? Lembrando que, né, o estudo é participativo, tá, gente? Então nós estamos aqui conversando, quem quiser falar, interromper, não tem problema nenhum, perguntar, tá? A gente não está aqui nem como dono da verdade, muito pelo contrário, né? E quanto mais a gente trocar de informação e de ideia, melhor. Quando a gente vai estudar a doutrina espírita, né, uma coisa que a gente percebe lá com o Kardec, né, quando o Kardec pega lá o início, né, da sua construção, da sua obra lá, principalmente no Livro dos Espíritos, nós vamos notar que o Kardec se preocupa muito com a questão da influência dos espíritos na nossa vida. Né? Tem até a pergunta famosa, né, que ele pergunta de quão grande é a influência dos espíritos na nossa vida. Né? Aí os espíritos respondem para ele: mais que imaginais, de ordinário eles que vos dirigem. Né? Que é até um dos princípios básicos, né, de estudo da doutrina espírita, a influência dos espíritos na nossa vida. E com o André Luiz, né, o que acontece? Aquilo, de certa maneira, né, claro, né, aquilo foi, de certa maneira, né, colocado ali para frente, né, colocado além, né, porque o André Luiz ele vai falar do processo obsessivo, né, no coletivo, né, ele vai falar do processo obsessivo entre encarnados, né, porque existe um encarnado que obsedia o outro encarnado. Né, um exemplo disso são essas relações afetivas tóxicas. Né, você vê lá aquele marido que domina a vida da companheira lá, ou aquela mulher ciumenta que não deixa o marido dar um passo sem estar vigiando, ou aquele pai que não permite que a filha, né, põe o nariz na rua, né? Se bem que agora, ultimamente, não está podendo pôr muito, né? Ou aquela mãe que nenhuma namorada serve para o filho, né? São processos obsessivos também, né? Claro que categorizados de forma diferente, mas que, né, tem na sua essência o quê? O desejo de alguém controlar, tá? Todo controle, toda relação apaixonada tende a se tornar um processo obsessivo, né? Até porque a paixão é um sentimento de posse, né? Muito diferente do amor, que é libertador, né? A paixão é um sentimento de posse. E aí, quando a gente vê, né, os amigos espirituais falando sobre isso, né, nós vamos pegar uma frase lá do André Luiz, que ele fala para a gente assim, ó: a base de todos os processos mediúnicos. O André Luiz fala isso para a gente. O que ele está querendo dizer? Nosso pensamento, aquilo que nós pensamos, é a base da mediunidade. O que é a base da mediunidade? É a nossa capacidade de atrair, né, ou repelir os espíritos, sejam eles desencarnados, né? E para isso acontecer, tem dois mecanismos, né, que vamos ensinar sobre a mediunidade e também sobre a obsessão, que é a mediunidade desequilibrada. Né? Todo obsidiado ele tem alguma mediunidade. Né? Que é o quê? Afinidade e sintonia. Né? O que é afinidade? Afinidade é aquilo que a gente tem em comum com alguém. Né? Por exemplo, eu gosto de futebol. Aí eu estou vendo o seu Adil aqui. O seu Adil gosta de futebol também. Nós temos um ponto de afinidade. Né? Se o seu Adil torce lá, né, pelo 15 de Piracicaba, e eu também torço pelo 15 de Piracicaba, a nossa afinidade se aprofunda mais. Né? Se o seu Adil, além de torcer, né, gostar de futebol, torcer pelo 15 de Piracicaba, né, ele também gosta de, vamos dizer lá, ele gosta de filme de terror, eu também gosto, nós temos 3 pontos de afinidade. Né? E é isso que faz com que os espíritos eles se aproximem da gente. Né? É aquela famosa história, você está lá na fila do banco, lá numa fila qualquer, né? Porque o brasileiro adora a fila, né? Nós gostamos da fila, né? Hoje nem tanto, a gente está podendo fazer fila, né? Não tem que ficar em casa, né? Você chega lá na fila do banco, tem alguém lá na frente falando de um assunto que é do seu interesse. Você vai aproximando,
começa a esticar o ouvido assim, né? Na hora que você vê, você já está dando palpite naquela conversa. Você já está trocando ideia, já está dando palpite, já está falando que você acha isso, que você não acha aquilo, né? E aí se estabeleceu o quê? Uma sintonia. Tá? Você se conectou com aquelas pessoas. Como, né? Se você for num lugar que estiver falando ou acontecendo uma coisa que você não gosta, você tem a tendência de se afastar naturalmente. Né? Então, isso é sintonia. Né? E a sintonia vai dizer para a gente das nossas companhias espirituais. Né? Quem são as nossas companhias espirituais? Quem são os espíritos que nos acompanham? São aqueles que vibram como nós. São aqueles que gostam daquilo que eu gosto. Nossa, mas quer dizer que o obsessor gosta do que eu gosto? Talvez você não goste de bater nos outros, de matar, de roubar, mas talvez aquele obsessor ele tenha algo em comum com você. Talvez aquele obsessor ele tenha um sentimento de justiça muito grande, né? Que ele acha que os fins dele justificam os meios. Aí você estabeleceu sintonia com ele. Né? Você não vai querer dar na cara de ninguém. Mas quando ele fala assim, nossa, nós temos que ser justos e fazer, né? O outro tem que ser cobrado. Eu falo, nossa, eu concordo com a ideia dele. Né? Isso é uma sintonia. Tá? Então nós atraímos os espíritos pelos nossos pensamentos. Né? Então é aquela situação. Quer saber, né? Os espíritos até brincam com a gente às vezes, falando assim, ó, quer saber para onde você vai quando se desencarnar? É muito fácil. É só você falar e pensar assim, qual é a situação, né? Ou a pessoa, ou a coisa que você mais pensa durante o seu dia a dia. Sabe aquele assunto, aquele tema que gira, gira, gira e a gente volta naquilo? Né? É ali que nós estamos vinculados. Então, por exemplo, algumas pessoas é o dinheiro, né? A pessoa, tudo que ela faz gira em torno do dinheiro. Então, se ela for arrumar um emprego, ela quer um emprego que dá dinheiro. Se ela for arrumar um namorado ou uma namorada, ele quer um namorado ou uma namorada rico. Se ele for fazer um amigo, o amigo dele tem que ser rico. Ou seja, o interesse dele está em torno do dinheiro e tudo que é acessório, né, ele puxa para aquilo. Então, que tipo de espírito desencarnado essa pessoa vai atrair para ser sua companhia? Espíritos que basicamente se interessam por dinheiro. Né? E a gente pode colocar isso nos mais variados aspectos, por exemplo, sexo. Né? A pessoa que só pensa em sexo vai atrair espíritos que gostam daquele mesmo tema. Né? Então, nós atraímos seres que nos são afins. Estou usando aí um termo do André Luiz, ele usa muito esse termo. Nós atraímos seres que nos são afins. Né? Então, todo processo obsessivo é um processo de amizade, de certa forma. Né? Até porque, quando a gente abandona esse processo, existe o quê? Um ressentimento espiritual. Né? Claro que nós temos ali, se a gente for analisar ali a questão da obsessão, né? Nós temos as obsessões que são por afinidade, né? Todas são, mas assim, vou dizer uma afinidade mais próxima, que é o seguinte, eu gosto do que você gosta, né? Porque o espírito não sai de casa falando assim, eu vou te obsidiar, né? Nenhum espírito, na maioria das vezes, ele vai falar, nossa, eu tenho que obsidiar alguém, né? Escolhi você. Não. O espírito ele vai se associar com aquele que pensa igual a ele, incluídos os encarnados também. Os encarnados também são assim, a gente faz amizade com quem gosta, com quem a gente gosta, né? São as nossas bolhas de relação, né? E aí, no mundo espiritual, o que vai acontecer? Nós temos esse tipo de obsessão por gostos em comum, normalmente vícios, né? Gostos desequilibrados, né? Porque eu duvido que tem um processo obsessivo aí, porque alguém quer fazer caridade, quer fazer campanha do Quilo, né? Evangelho, quer perdoar todo mundo, né? Aí você vai ter uma sintonia com os espíritos de luz, né? Processo obsessivo, né? Outro processo obsessivo. Espíritos que têm por nós, né? Algum tipo de afetividade ou de ressentimento. Tá? Quando a gente fala algum tipo de afetividade, porque existe a obsessão de amor. Tá? Não, né? Vamos dizer obsessão pela paixão. Né? Existem entidades espirituais que se julgam donos de determinadas pessoas e acham que elas podem controlar a vida daquele ser. Né? Eu lembro de uma companheira nossa que participava com a gente no estudo de mediunidade, uma jovenzinha na época, né? Isso tem quase 10 anos, não, tem mais de 15 anos. Na época ela tinha 16 anos. E ela participava do estudo de educação mediúnica com a gente na casa espírita. Ela tinha uma mediunidade toda desequilibrada, então ela participava lá do estudo lá para poder entender o que estava acontecendo com ela. E aí, sempre que começava a reunião, né, um espírito desencarnado se postava do lado dela com um buquê de rosas vermelhas, assim, todo cheio, assim, né? E o que acontecia? Esse espírito, a paixão humana pela menina, ele era apaixonado pela menina, né? A tal ponto que ele interferia em todo tipo de relacionamento afetivo que a menina tinha, né?
ponto que ele tomava a defesa dela quando ele julgava que alguém a agredia de alguma forma, né? E é um processo obsessivo ali, um espírito desequilibrado, né? E esse espírito, ele dizia, ele falava, ele agia dizendo que amava ela. Olha só, é uma perseguição, né, espiritual, né? Mas não é uma perseguição por ódio, é uma perseguição por afeto, né? Ele se dizia apaixonado por ela, tanto que ele queria ela para ele. Né? Porque ele queria que ela suicidasse para ir para o mundo espiritual ficar com ele. Para ela nisso, até que foi feito um trabalho lá com a espiritualidade, aquela coisa toda, e ele foi, né, afastado dela lá, né? E a espiritualidade fez com que ele seguisse lá para uma reencarnação para ajudá-la a sair dessa onda. Tá. Outro tipo de processo obsessivo, né? Obsessão de ideias, pensamentos. É o que nós estamos vivendo hoje. Né? Hoje, aqui, enquanto encarnados, né, nós estamos vivendo num verdadeiro clima de obsessão coletiva. Vivendo um clima de obsessão coletiva. Né? Observem como a nossa sociedade hoje está polarizada no campo político. Eu não vou entrar em questão política não, tá, gente? Não precisa preocupar, não. Eu vou falar só da consequência disso, né? Porque, na verdade, isso é um sinal do nosso desequilíbrio em geral, tá? Não tem lado certo nem lado errado. Tem um desequilíbrio coletivo da humanidade, tá? De maneira que nós estamos tão apaixonados no senso crítico, a nossa discernimento, e que nós preferimos ferir aqueles que nós amamos, determinada ideia que nós achamos que é fundamental para a nossa vida. Está dando para localizar aí? Né? Então, um dos maiores processos de obsessão coletiva que existe no planeta Terra são as ideias e os pontos de vista no campo da política. É a política errada? Não. É o nosso comportamento em torno disso. Respeitar o nosso irmão, a pessoa que pensa diferente da gente, né? E começamos a ver aquele indivíduo como um destruído, como alguém que tem que ser aniquilado, né? É um processo de fascinação. A fascinação também está nisso, tá? Né? Normalmente no livro dos espíritos, no campo da mediunidade, por exemplo, sou médium, né? E aí aparece um espírito aqui e eu começo a obedecer cegamente o que esse espírito fala. Esse espírito se apresenta aqui como um meu guia espiritual e fala assim: Marcelo, você tem uma missão e nós vamos mudar o mundo. E todas as maluquices que o espírito fala, eu aceito, né? Como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. E se alguém fala: nossa, Marcelo, esse espírito, essa mensagem aí tá esquisita, esse trem, tem um trem errado esse negócio, aí eu reajo violentamente, né? Porque não, tá falando do meu guia, né? Isso é uma fascinação, tá? Dentro do livro Espírito, a gente vai ver isso. Com pessoas também, né, gente? É aquela mãe que o filho nunca erra, né? O filho tá batendo na cara da mulher todo dia, mas a mãe encontra o mulher, né? E o filho é assim, né? Essa moça que tá apanhando dele é porque ela merece, ela fez alguma coisa. Porque o coitado, né, bateu porque, né, tadinho dele, né? Ele foi provocado, né? Isso é um processo de fascinação, gente. Muitos de nós somos fascinados com os nossos filhos, com os nossos pais, com as nossas opiniões pessoais, com as nossas ideias, com a gente mesmo, né? O vaidoso é um fascinado por si mesmo. Porque o ser mais importante do mundo é ele mesmo, né? Então, quando alguém ataca, fala que eu fiz alguma coisa errada, eu reajo violentamente contra aquela pessoa. É um processo de fascinação também, tá? Não é só de espírito, não, tá? Tem gente que é fascinado com a ideia, que é a questão do cara que é apaixonado por um partido político ou por um time de futebol. Já viu que tem gente que mata por causa de time de futebol? Né? O cara vive aquilo tão profundamente, né, que se o pai e a mãe dele for contra, ele bate no pai e na mãe dele por causa do time de futebol. Como faz isso por causa do político, como faz isso por causa do filme da televisão, do personagem da novela, como faz isso por causa de qualquer coisa. Isso é um comportamento obsessivo, que muitas vezes a gente não toma como obsessão, porque a gente acha, né, que vão manipular aquilo. Sim, a obsessão nasce das nossas imperfeições, na verdade, dos nossos vícios, né, dos nossos comportamentos em desequilíbrio, tá? Nem é tanto, né, porque o vício, o que é? Né, o vício é um comportamento desequilibrado que a gente tem, né? Então, por exemplo, repito ele muitas vezes que é negativo, né, ele se torna condicionado, então ele vira um vício. Tudo que é bom, que eu repito muitas vezes, se torna uma virtude. Então, se eu me acostumo, por isso que o Emmanuel fala para a gente da disciplina, né? O que é disciplina? Você quer criar um vício, uma virtude na sua vida, é só você repetir aquilo um monte de vezes.
exemplo, eu uso droga, eu uso um dia, eu uso 2, eu uso 3, eu uso 4, chegou um ponto que eu condicionei. E aí eu crio uma dependência psicológica daquela droga, eu crio uma dependência psicológica daquela ideia, daquela pessoa, né? Assim como a questão do bem. Eu falo assim, nossa, é difícil demais, né? Fazer caridade, estudar, ler um livro. Aí eu começo, eu leio uma vez, eu leio 2, eu leio 3. Aquilo ali eu estou me disciplinando, né? Aí o Emmanuel fala assim, a disciplina se traduz na espontaneidade. Disciplino, uma hora que ele fica espontâneo. Seja para o bem, você concorda? Né? Tudo que eu repito muito negativo vai virar um vício. Tudo que eu repito muito positivo vai virar uma virtude. Né? Essa que é o grande segredo, né, da gente trabalhar a questão obsessiva. Então, como é que o espírito obsessor ele pode me influenciar? Ele pode reforçar o odioso. Por exemplo, imagina que eu sou um cara que a minha obsessão é dinheiro, né? E aí eu vou atrair espíritos que pensam só em dinheiro, tanto encarnados, né? Eu vou fazer amigos, né? Se o cara não gosta de dinheiro, eu nem quero papo com ele, né? Mas se o cara começa a falar de grana, de ganhar dinheiro, eu fico, nossa, eu gosto mais de você podia ir lá em casa um dia, né? Vamos bater um papo, né? Nossa, eu tinha que te encontrar, não vou ligar para aquele amigo meu, ele vai saber o que eu faço aqui nesse investimento. Vocês estão vendo como é que estabelece a sintonia? Aí pensa, não, eu vou ligar para aquele lá, mas aquele outro lá, ele é um pobretão, não gosta de dinheiro, eu falo de dinheiro com ele, ele fica só, o negócio dele é só mulher, não quer saber de mulher, quer grana, né? Aí eu atraio os encarnados, que me sustentam naquilo, e os desencarnados, que me incentivam. Então, na hora que eu estou esquecendo de dinheiro, aquele amigo meu bate o fone para mim, Marcelo, que bom que você ligou para mim. Tem um negócio para a gente fazer, ó, fantástico. Corre, larga tudo e vem para cá. Eu olho pro meu filho lá, que quer jogar bola comigo, brincar. Não tem que ir ali. O importante que eu vou fazer para o seu futuro, né? Para o seu futuro nada, porque eu quero dinheiro, né? E aí eu vou abandonando as coisas, né? E vou criando um comportamento obsessivo. O que é obsessão? Eu só penso naquele objeto, naquela situação, e aquilo começa a dominar toda a minha vida. Tudo na minha vida começa a girar em torno daquilo, né? Então, por exemplo, na hora que eu vou colocar o meu filho na escola, eu não estou pensando na melhor escola, estou pensando na escola mais barata. Na hora que eu for fazer alguma coisa para fazer um negócio com meu irmão, né? Nós temos um terreno lá, meu pai morreu. Meu irmão, porque eu preciso ganhar mais dinheiro que ele, porque na minha cabeça eu mereço mais que ele, eu sou o filho mais velho, né? Ele não visitava o meu pai tanto quanto eu, né? Quando ele era um bebê, eu que estava lá ralando do lado do meu pai, então aquela casa ali é justo que seja mais meu. Ele me obriga a dividir igual, eu acho aquilo um desafio, e tento vender lá, eu falo para você, eu te dou 20 mil e fico com 40, né? E falo para você que eu fiquei com 15, né? Obsessivo, gente, né? Então quem é obsediado com dinheiro são os avarentos, aquela coisa toda, né? E isso serve como um norte. A gente pode perceber quais são as nossas exceções, né? A parte do quê? Da análise do nosso comportamento. Falando da minha esposa, ela estuda isso, né? Então, assim, a gente se analisando, a gente vai perceber, né? Quais são os nossos pontos fracos, assim como os espíritos desencarnados, né? Muitas vezes eles nos atacam exatamente naquele ponto que eles sabem que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Para quem não sabe, né, o Aquiles é um herói da mitologia grega, né? Que quando ele nasceu, a mãe dele que é uma deusa, né? A mãe dele é uma deusa grega. Ela levou ele num rio lá e mergulhou ele dentro do rio. E quando ele mergulhava naquele rio, quem mergulhava lá dentro ficava invulnerável, ou seja, né, o corpo dele ficava indestrutível. Só que ela segurou ele pelo calcanhar para enfiar ele dentro da água. Foi o único lugar que a água do rio não bateu e que ele ficou vulnerável. O cara matou ele acertando uma flecha ali, né? Então a flecha acertou no calcanhar, matou. O que isso quer dizer, né? Qual que é o arquétipo disso aí? Ele está falando o seguinte, olha, todos nós temos um ponto fraco. É o nosso calcanhar de Aquiles, né? E aí, qual que é o nosso calcanhar de Aquiles? Né? Para a gente poder se proteger do processo obsessivo, nós temos primeiro que fazer uma autocrítica e observar quais são os meus pontos fracos. Meu ponto fraco é o meu filho? Meu ponto fraco é o meu orgulho? Meu ponto fraco é a minha vaidade? Né? Eu lembro da história do Chico, não sei se vocês conhecem, lá na década de 60, quando o Chico estava fazendo um trabalho muito interessante lá em Uberaba, nem em Uberaba, não, desculpa, lá aqui em Pedro Leopoldo, com o Valdo Vieira, o Chico Vieira, né? Então você vê que tem livro do Chico, por exemplo, aquele livro
Evolução em Dois Mundos, né? O Valdo Vieira escreveu, tem livro do Chico, que é Os Dois Juntos, né? Mecanismo da Mediunidade, os dois escreveram juntos, né? Outras obras do Chico, que por exemplo, tem livro dos dois que o Chico recebeu os capítulos pares, ele, o ímpar, juntou os dois e deu um livro conectado que eles estavam. E aí teve uma reunião mediúnica, né? Eu lembro do Chico contando essa história, falando. E aí o que aconteceu? Nessa reunião mediúnica, testou o espírito da irmã Sheila através de uma terceira médium que estava lá, né? Ou seja, nem o Valdo Vieira nem o Chico estavam na reunião, manifestou a irmã Sheila lá numa outra médium. Virou pro Chico e falou assim: Chico, virou pro Valdo e falou assim: Valdo, seu problema é mulher, né? Então, o que a espiritualidade fez? Deu um toque neles. Falou assim: seu problema é dinheiro, Valdo. Valdo, seu problema é dinheiro, Chico. Né? Aí o Chico contando. Passa mais ou menos um mês, né? O Chico tá lá psicografando, e aí chega lá na casa do Chico, lá no centro, lá, né, onde o Chico estava psicografando, um fazendeiro americano, né, que estava morando no Brasil há alguns anos e que tinha recebido uma mensagem do Chico dele tinha morrido no acidente. E o cara ficou tão emocionado com aquilo, né, que ele falou assim: Chico, né, eu vou virar espírita e eu tô voltando para os Estados Unidos, eu vou fazer duas coisas por você. Eu vou te dar a fazenda que eu tenho aqui no interior de Minas, que valia $1 milhão na época, a fazenda. Hoje $1 milhão não é tanto assim, né, mas na época $1 milhão era, né? A fazenda eu vou te dar, ela é sua, toma $1 milhão, a fazenda. E vou levar vocês dois comigo para os Estados Unidos para vocês divulgarem a doutrina espírita lá, né? E esse moço, né, tinha uma secretária dele, né, uma secretária desse moço, que era uma loura de olho azul, né? Que o Valdo Vieira olhou para a moça e já, nossa senhora, tô apaixonado. E ela também olhou para ele, foi aquele amor à primeira vista. Lembra lá do, né? Chico, seu problema é dinheiro. Valdo, seu problema é mulher. O que o Chico Xavier fez, né? Mal o cara falou que ia dar para ele pediu um companheiro lá da FEB lá e passou o direito da fazenda para a Federação Espírita Brasileira. Deu. Ele recebeu um dia já assinando para passar para os outros. Ficou fora da prova. Ele não enfrentou a prova do dinheiro, não. Ele frente, né? O Valdo Vieira foi com o Chico para os Estados Unidos, foram os dois, né? Lá no meio da viagem, ele desentendeu com o Chico e lá ele ficou. Largou a doutrina espírita, largou tudo, casou com a moça lá, né? E criou a religião dele lá, que é a projecionologia lá, que até ele passou o resto da vida dele lá, né? Trabalhando naquilo lá, né? Claro que, né? Dentro da visão dele, que a gente respeita, né? Mas foi ali o ponto que, né? O Chico de enfrentar, de pular a prova dele. O Valdo Vieira abraçou a prova e ficou, né? Porque a moça, né? Segundo o pessoal conta, né? A moça que fez o Valdo Vieira ficar lá nos Estados Unidos. Ela falou: não, fica aqui, que nós vamos fazer umas coisas diferentes. Ela tirou ele da doutrina espírita, né? E foi um dos motivos, apesar que o Valdo também apanhou muito, né? Do movimento espírita, essas coisas, né? Mas ele saiu e foi embora, né? E a ponto da espiritualidade falar pro Chico, falou: o Valdo Vieira foi embora. E aí? Aí o Emmanuel falou para ele: Chico, o negócio é o seguinte, sabe aquelas obras que você dividiu com o Valdo Vieira? É tudo seu. O trabalho dele também, né? E o Chico ficou danado com aquilo. Falei assim: não, mas não pode. Ele falou assim: pode porque Jesus mandou. Jesus mandou, então eu vou fazer. Obrigado, graças a Jesus lá, né? O Emmanuel, claro que o Emmanuel tava brincando com ele nesse sentido. Ninguém é obrigado a nada, né, gente? A gente sabe disso, né? E até porque o Emmanuel falou isso com ele, porque ele sabia que o Chico ia aceitar, né? Mas eles falaram lá do jeito impositivo, descontraído que eles tinham da relação dos dois, né? Muita gente acha que o Emmanuel é bravo, mas não, o Emmanuel até, né, ele era espirituoso, brincava muito com o Chico, né, cutucava o Chico o tempo todo, né, como um bom guia espiritual faz. Né, mas a gente está falando disso para a gente poder ver, né, que dentro dessa questão da obsessão, né, o interessante é a gente descobrir os nossos pontos fracos, a fim de protegê-los, né, a fim de lidar com eles. E normalmente, nós somos pegos pela nossa arrogância, né, nós somos pegos, né, pela nossa fraqueza. Por quê? Porque a gente acha que a gente dá conta de muita coisa, nós não damos, né? Porque nós não conhecemos o nosso limite, né? E ser sincero quanto aos nossos limites é um processo aí que é fundamental, né? Deixa eu só ler as perguntas aqui, ó. Escrevi tudo muito importante sobre obsessão. Mudei a minha forma de ver obsessor lendo livros
obsessor de gente como a gente. Livro fininho, leitura fácil. Hermínio C. Miranda. O Hermínio Miranda é o maior estudioso da doutrina espírita, na minha opinião, que já pisou na Terra. As obras do Hermínio Miranda são os meus livros prediletos de estudo de doutrina espírita, que não é da espiritualidade, né? Que é escrito por um encarnado. Mas assim, e isso que ele está falando é verdade, porque todos nós podemos ser obsessores. Nós somos obsessores quando nós estamos com a nossa ideia fixa sobre alguma coisa, sobre alguém. Estrangeiro aquela pessoa, né, ou aquela situação a acontecer de acordo com a nossa vontade. E existe um processo espiritual que é também o chamado de quê? Auto-obsessão. O que é auto-obsessão? Me obsedi. Quando eu, giro tanto em torno de uma ideia fixa, tá, se torna, um ponto de queda para mim na espiritualidade. E existem casos dos espíritos que eles se perdem tanto nisso que quando eles desencarnam, eles continuam girando em torno daquele objeto eles entram num processo espiritual chamado de ovoides. Tá? Os ovoides, o que é? É um espírito que ele é tão preso em determinada ideia que ele não consegue manter nem a forma dele no mundo espiritual. Ele vira uma espécie de um ovo gigante, assim, ó. Só sabe pensar naquele objeto de desejo dele, tá? Normalmente, eles são como parasitas que se grudam nas pessoas que têm os mesmos vícios dele, né? Certa feita, na reunião na Casa Espírita, a gente teve a oportunidade de ver um companheiro lá que tinha uma dificuldade muito grande no sexo, né? E que ele andava como se ele tivesse uma tanga de ovoides, um monte de ovoides pendurados em torno da região genital dele, fosse um cinturão mesmo, assim, ó. Porque os espíritos estavam lá sugando do chakra gênero os impulsos dos dedos do banheiro, tá? E aí foi feito um trabalho de espiritualidade para tirar aqueles espíritos, para ajudar o companheiro, né? Aí entra aquela que é chamada profilaxia espírita, que é o quê? Íntimo, né? Como é que a gente vai afastar a influência do espírito obsessor na nossa vida? Nós vamos ter que... Não tem jeito de eu afastar um obsessor que me ataca no campo do alcoolismo, garrafa o dia inteiro. Não tem jeito de eu falar assim, não, eu não vou beber mais, mas eu gosto de ficar aí dentro do boteco, né? Porque ali eu estou respirando aquela vibração. Lembro de casos assim, né? Que a pessoa ela sofria, por quê? Porque ela já estava subjugada pelos desejos e ela não dava conta aquela situação. E aí os espíritos ensinam pra gente como é que a gente vence o processo obsessivo. Não tem segredo. Então, se você tem no seu dia, é melhor que você tenha porque vai ser 9 horas a menos que você vai estar praticando lá a sua sintonia com o espírito equilibrado, né? O amigo espiritual fala pra gente que o que nós mais gostamos é a pior coisa do nosso momento evolutivo. Férias, feriado, descanso. Por quê? Porque normalmente nesses momentos é que a gente dá vazão aos nossos vícios. Trabalho de hora em hora lá o dia inteiro, de dia a dia, né? Manhã, tarde, noite, não consegue dar vazão ao vício. Ele tira um computador, ele começa a ver lá pornografia, ele começa... Por quê? Porque tem tempo livre. Né? O tempo livre é um veneno para jovens, né, e fragilizados como nós, porque normalmente nós vamos usar o nosso tempo livre para dar vazão àquilo que é da nossa sintonia, né? E nos disciplinar para o bem é negativo. Então, qual que é o segredo de vencer um vício? Roubar o tempo dele. Para vencer um vício, você vai brigar com ele, fala assim, nunca mais vou fazer isso. Não. Poder aos poucos. Útil é o melhor mecanismo de cura que existe pra gente, né? Por isso que eles falam no trabalho, você vai na casa espírita, né? Fala, né? E eu tenho um problema que eu sou imaginado. Aí, o que o orientador da casa espírita fala pra mim? Fala assim, Marcelo, você nunca mais vai fazer sexo. Vira um padre, entra pra igreja, vai resolver, gente? Né? Não vai, gente. Porque aqui tá dentro da minha intimidade. Né? Aí eu vou lá para o convento, vou lá para a igreja, né? Eu vou começar a fazer algo que é até pior para mim, vou começar a abusar dos outros lá dentro. Por quê? Porque aquele negócio está preso, eu não estou dando vazão. Qual que é o outro jeito de eu resolver isso? Olha,
é dar menos atenção para o vício, né? Em vez de ficar falando aquilo o tempo todo, é o quê? Ocupar meu tempo. Na hora que eu estou lá na casa espírita fazendo cesta básica, visitando, fazendo um estudo, lendo um livro, fazendo campanha do quilo, participando de reunião de estudo, vocês concordam comigo que não tem como eu realizar naquele momento? Difícil, né? Principalmente se eu for viciado em comer, em sexo, em falar mal dos outros. Como é que eu saio? Eu sou viciado em falar mal dos outros, imagina. Tem jeito de eu fazer isso aqui agora com vocês? Então é um tempo que eu estou ficando sem. Né? Então toda ocupação útil é também diante das nossas fragilidades naturais. Por isso que lá nos evangelhos o Paulo de Tarso fala assim: vamos encher o nosso espírito com Cristo. Ocupa o seu tempo. Né? Lembra daquela parábola que Jesus fala do demônio que volta? Né? Jesus conta uma parábola assim, é sobre obsessão. Ele fala assim, ó, quando sai do meio, está usando a terminologia da época dele, né, gente? Ele está falando do jeito que o pessoal, né, com o vocabulário lá de 2000 anos atrás, lá de Israel. Né? O que Jesus está dizendo? Olha, quando um espírito se afasta da pessoa, paga, né, por campos distantes. Ele sai, né, foi afastado, né, a pessoa foi lá na casa espírita, né, a espiritualidade ajudou, né? E aí o que em determinado momento ele fala assim, olha, eu estou aqui vagando, vou ver lá como é que o Marcelo está. Retorna até o Marcelo, o que ele encontra? A casa limpa e adornada, ou seja, o Marcelo está lá bonitinho, está limpa, a detalhe, está vazia, desocupada e com a porta aberta. O que acontece? Esse espírito volta a iniciar. Porque eu deixei a porta da minha casa aberta, está limpinha, bonitinha, vou morar lá de novo. E aí Jesus fala assim, a situação daquela pessoa se torna pior. Por que ele fala isso? Né? Todo o trabalho de ajuda espiritual ele tem que ser complementado pela nossa ação positiva. E aí, Alan, quer falar alguma coisa, amigo? Sim, eu quero só voltar nas perguntas que estão chegando aqui, se não for interromper esse raciocínio. Uma delas, eu não sei se você chegou a responder, é que a obsessão começa em nossas imperfeições. Sim. Né? Foi a pergunta que foi feita. Eu acho que no contexto você já falou um pouco, mas se você quiser retornar nessa afirmativa aí, fica à vontade. Dentro do nosso processo evolutivo, né, gente, nós ainda somos seres imperfeitos, apesar de perfectíveis, ou seja, nós somos tendentes a nos aperfeiçoar. Né? A nossa caminhada, ela é rumo a um aprimoramento. Nós temos que ter uma visão positiva para assim que a qualidade olha a gente. Se você analisar enquanto espírito, nós somos muito jovens espiritualmente. Né? O Emmanuel fala isso para o Chico, ele fala assim, ó, né, que a gente, né, nós aqui, saímos da animalidade há muito pouco tempo para a gente poder fixar, né, entendimento superior. O que o Emmanuel quer dizer com isso? Ele fala assim, gente, até umas 10 mil encarnações atrás, vocês eram tudo bicho. Vocês estavam tudo no reino animal ainda. Então, nós estamos aí com um pezinho, né? E é interessante que o Emmanuel fala isso quando ele fala para a gente o seguinte, que nós já temos a média, né? Sem média, tá? Mais de 10 mil encarnações no gênero humano, ou seja, nós já reencarnamos mais de 10 mil vezes. Tem gente que acha que está vindo aí da primeira vez, nós somos espíritos, ó. A espécie humana na Terra tem mais de 1 milhão de anos. Né? Claro que a gente está falando lá desde aqueles homens lá, né? Do homem de Neandertal, Australopithecus ramensis, e mais, né? Na forma humana, né? Mas ali já éramos a gente ali, já éramos muitos de nós ali no processo de reencarnação, né? Então a gente já tem vivências, ó, a nossa história espiritual é longuíssima. O Emmanuel fascina muito pouco, vocês são ainda muito jovens, né? Os espíritos superiores nos tratam como bebês do ponto de vista espiritual. Bebês mesmo, literalmente. Eles falam que a gente ainda é incapaz de discernir o que é certo e errado nas questões espirituais. Realmente que nós somos. Então, às vezes, a gente meio que pira com isso, né? Porque a gente quer ser perfeito né? Mas nós estamos dentro do nosso momento evolutivo. Nós estamos aprendendo, né? Aos poucos. Nós estamos ali, né? E o que acontece? A evolução... A Luiz fala que a obsessão é um efeito da mediunidade mal trabalhada. Olha que interessante. Por que o efeito colateral da mediunidade mal trabalhada? Quando a gente entra no reino humano, né, quando a gente se torna um ser humano, fala isso lá no livro chamado Devolução em Dois Mundos, né? Ele fala pra gente o seguinte,
que a gente sai, que a gente entra no reino humano, os nossos pensamentos começam a sair e influenciar os outros. É ali que nasce a mediunidade, eu começo a trocar ideia com os outros, seja falando, né, ou seja pensando mesmo, a gente começa a se atrair para o pensamento. A gente atrai os nossos iguais, é ali que começa o processo obsessivo, né, com o início da... Quando a gente aprender a lidar com a mediunidade, nós vamos aprender a lidar com o processo obsessivo. Quando a gente aprender a controlar o obsessivo, nós vamos desenvolver a nossa capacidade mediúnica, uma coisa ligada com a outra. Aqui, ó. Marcelo, muitos acreditam que a solução para vencer obsessões está na casa espírita, mas ignora a reforma íntima. Poderia comentar sobre? Com certeza, a casa espírita é uma ferramenta, né, gente? Ô Marcelo, você reforça esse último comentário que você falou? Sobre? Do processo mediúnico, a relação com o processo obsessivo? Tá, eu não entendi muito bem. Tá, o que acontece? Tá. Está ligada com a obsessão. Tá? Não quer dizer que uma coisa provoca a outra, não. Por quê? Para ter obsessão, você tem que ser influenciado pelos espíritos, você concorda? Alguém vai pensar, né? Você vai absorver esse pensamento, se você gostar dele, você fica com ele. Não é assim que funciona? Então, o cara vem aqui e fala de sexo. Se eu não gosto de sexo, né? Eu gosto de falar, nossa, é mesmo? Me conta mais. Do mesmo jeito que o espírito desencarnado. O espírito desencarnado não vai falar diretamente, mas ele vai vir me envolver com a energia, eu vou começar a fantasiar sobre o assunto, se eu gosto daquilo, nós vamos se conectar. Você concorda que tem a ver com mediunidade? Sim, sim. Né? Sim, claro. Então, se eu aprendo a lidar com a minha mediunidade, né, eu vou aprender a controlar a obsessão, porque eu vou saber o que está entrando e está saindo, eu vou ter controle. Se eu aprendo a lidar com a obsessão, ou seja, controlando meus pensamentos, né, fazendo aí a reforma íntima, eu vou aprender também a lidar com a influência mediúnica. Está querendo me influenciar para uma coisa que não é da minha sintonia, eu vou cortar aquela onda. Hoje, entendi. Então, quanto mais a gente trabalhar a mediunidade ou estudar mais, estar mais vinculado, vamos dizer, com a doutrina, né? Com a vida, com a doutrina, né? A gente fica mais perceptivo e tem mais controle. Sim, porque aí a gente vai desenvolver. Agora eu entendi. O que vai acontecer? E senão a gente nem sabe o que é obsessão, a gente nem percebe que está sendo obsediado. A maioria de nós está dentro do processo obsessivo e nem percebe. E é muito simples você ver o processo obsessivo. A pessoa que está dentro do processo obsessivo, ela abre mão da própria vontade para fazer aquilo que ela. Por isso que hoje, por exemplo, a pessoa vê uma coisa na televisão, ela ama e odeia porque passou na televisão. No YouTube todo mundo falou que ele é lindo, eu acho ele lindo também. É o espírito de cardume, né? Que é muito ligado a isso também, da obsessão. Todo mundo acha, eu acho que é lindo também. Todo mundo acha que é feio, eu odeio aquele cara. É por isso que, às vezes, acontece algumas situações bem complicadas, nós vamos falar depois. Deixa eu só voltar aqui, né? Muitos acreditam que a solução para vencer a obsessão está na casa espírita, mas ignora a reforma íntima. A solução está dentro de nós. É uma ferramenta de aprimoramento espiritual. Mas ela não é a finalidade da nossa... Né? O evangelho, a doutrina... Sim, até falando desse comentário que eu fiz, quanto mais você estuda a doutrina, mas é só como uma porta e como um instrumento, né? Sim. Sim. Antigamente, o que acontecia? Nós acreditávamos que a busca religiosa resolvia o problema. Que tinham dificuldade, o que elas faziam? Elas se amontoavam nos templos religiosos, né? Você vai ver, por exemplo, às vezes você pega um companheiro que ele tem uma grave dificuldade, né, nas histórias dos espíritos, né? E aí eles falavam o seguinte: olha, como eu não sabia lidar com a minha questão sexual, o que eu fiz? Eu achei que se eu entrasse para a igreja, né, eu ia resolver. Porque lá dentro da igreja é um ambiente, né, de Deus, aquela coisa toda, eu não vou ser consumido por aquele desejo que eu tinha. Aí o cara ia para a igreja, né, e continuava sendo ele mesmo, né, porque ele continuava com aqueles desejos, com aquelas vontades que é inerente à condição dele, né? E o que acontecia? Ao invés dele se sentir melhor, ele se sentia pior, porque lá dentro da igreja estava dando vazão lá a todos os atos que ele achava que indo para a igreja ele ia resolver. Muita gente busca a casa espírita achando que a casa espírita vai resolver o problema dele. Para a reunião mediúnica, muito médium, né, que entra para a reunião mediúnica, achando que isso vai curar os problemas mediúnicos dele. Não, gente, a ferramenta é um grande instrumento, mas nós temos que apontar ela para o local certo.
né? Quando a gente fala assim, o trabalho é útil, tá? Mas para a gente trabalhar, para a gente poder resolver alguma coisa, nós temos que saber o que nós queremos resolver. Trabalhar. Eu sou uma pessoa, né? Então eu tenho que trabalhar minha arrogância. Como que eu vou trabalhar? Fazer campanha do quilo, vou lavar o chão da casa espírita, lavar banheiro, dar banho em morador de rua, vou trabalhar situações que vão me ajudar. Claro que se me violentar, né, gente, tem que a gente dar conta, né? Poucos. Mas a casa é uma ferramenta, né? Infelizmente tem muita gente que vai para a casa espírita para poder conquistar os outros, né? Para poder dar em cima de mulher, de homem. Infelizmente isso acontece, né? Por quê? Porque são espíritos que acham, né, que o problema está do lado de fora. As coisas que a gente tem que fazer também, né, é ser amado do jeito que nós somos, com grandes características positivas, com grandes luzes. Nós já temos algum crescimento espiritual. Nós temos que focar nisso, aquilo que nós focamos, né? Sem fechar os olhos para as nossas dificuldades, né? Se iludir, né? Nós temos que focar no que nós temos positivo. Olha, meu ponto positivo, qual que é? Eu sou ótimo para poder fazer campanha do quilo, então eu vou focar naquilo. Eu sou ótimo para fazer isso tudo. Meu ponto positivo, olha, se precisar de carregar um doente nas costas, eu carrego. Porque quando você reforça o seu positivo, né, você se fortalece. Você pega num ponto que você tem ali, né, que vai te ajudar, e aquilo vai ser uma alavanca para empurrar o resto. Isso, né? Esse que é o grande objetivo. Não, gente, não, né? Eu lembro da história de um companheiro. Marcelo. Oi? Conta a história primeiro, você me deixou curioso. Agora, depois eu quero falar. Pode falar, depois eu conto. Não, é só para recapitular umas perguntas que ficaram para trás. Pode contar o caso primeiro? Não, eu estou lembrando um companheiro nosso que a gente participava de uma reunião mediúnica que acontecia com um encontro de dirigente espírita. Aconteceu lá no início dos anos 2000. Das casas espíritas, tudo aí da região daqui veio até o Carlos Barcelli, que é pessoal do Vanderlei Soares. A gente fazia uma reunião mediúnica com quase 100 pessoas. O negócio era né? Até acabou depois, por causa de política do pessoal, né? Mas eu lembro de uma reunião que eu assisti dessa, que manifestou lá na reunião o espírito de um moço que ele tinha sido presidente da Casa Espírita durante 50 anos, a Casa Espírita famosa aqui da região de BH. Ele foi presidente da Casa Espírita durante 50 anos e ele estava nas trevas. Tá? Ele chegou lá num estado assim, totalmente desequilibrado. Ele tinha desencarnado há uns 10 anos, uma coisa assim. E aí ele fez um relato lá. Ele estava muito indignado. Por quê? Porque ele sabe mais de 72 mil cestas básicas. Ele tinha conta de quantas cestas básicas ele tinha dado. 72 mil, não esqueça isso. E aí ele falou que ele falava com os espíritos, era de reunião mediúnica, que o doutor Bezerra de Menezes manifestava lá, ele conversava com o doutor Bezerra, né? E aí o que acontece? Ele foi levado pelos espíritos trevosos para a região do umbral e ficou lá levando chicotada lá numa região do plano astral lá durante quase 10 anos, dos espíritos das trevas. E com aquilo. E aí, né, manifestou um outro espírito para contar a história dele, para explicar o que aconteceu. O espírito falou assim: olha, nosso companheiro aqui realmente ele é isso tudo. Ele dirigiu uma casa espírita de 50 anos, ele fez um trabalho de caridade muito grande, ele deu estante de cesta básica assim, na maioria das vezes tirava do próprio bolso, tá? E ele ficou nessa situação. Aí os espíritos falam assim: porque o ponto fraco dele era o orgulho, né? O que aconteceu? Então, ele era muito orgulhoso, ele cobrava de todo mundo que todo mundo tivesse um comportamento perfeito dentro da casa espírita, né? Só que, né, na intimidade dele, comportamento. Né? Ele gostava muito de falar, né? E aí o que acontece em determinado dia lá, que ele estava lá numa feira, né? Ele passou a mão dentro da feira, num cacho de banana, escondeu e levou. Ele roubou, né? E aí o que aconteceu? Aquilo ali gerou nele um drama de consciência tão grande que quando ele chegou no mundo espiritual, os espíritos trevosos estavam lá com um cacho de banana na mão, falando assim: você não é perfeito? Então por que você roubou isso aqui, ladrão? Ladrão por ter feito aquilo, porque ele cobrava de todo mundo, né? Então, à medida que eu lembro que Jesus fala, à medida que eu julgo o outro, eu sou julgado. No fundo, eles... O que os espíritos de energia baixa, eles vão nele, levar ele para as trevas e torturar ele nas trevas lá
por causa do cacho de banana. Os espíritos falam, meu irmão, como você é incapaz de perdoar quem falhava com você, você nunca conseguiu se perdoar. Nos aproximar de você. Nós tentamos várias vezes, mas você sempre se achava a pessoa mais desgraçada de todas. Você achava um criminoso, um bandido. Como você não se perdoava, porque só você pode se perdoar. E aí ele chorou, teve uma coisa, né? Aí o doutor falou assim, eu sempre estive do seu lado, né? Então é aquela coisa, ele fez muito, tinha um monte de espírito querendo recebê-lo no mundo espiritual, ajudá-lo, ele não se permitia receber, por causa do orgulho dele, porque ele achava que ele tinha que ser perfeito. Ele cobrava de todo mundo perfeição. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele cobrava de si mesmo, né? E quem não perdoa o próximo, a si mesmo. É uma coisa assim que a gente, né, tem que, a gente pensa aí, né, se amar mais, se compreender mais, né, se entender mais, até para poder melhorar. Né? Se eu não conseguir me entender, como é que eu vou melhorar? A Elizabeth perguntou, tem obsessão de encarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado, correto? Sim. É sobre isso? Se quiser. Podemos pegar alguns exemplos aí, quer ver? Obsessão de encarnado para encarnado. Nós falamos no início, são as relações afetivas tóxicas, né? Tem aquele casal que um domina o outro tanto que sufoca. A pretexto de amar, eu sufoco. A pretexto de amar, eu escravizo. Isso tem nas mais variadas relações, né? Tem o pai que sufoca a filha, a mãe que sufoca o filho que se a mãe arrumar um namorado, o cara, né, vai lá querer bater no namorado da mãe, não pode, não deixa, não quero, não aceito, né? Tem lá o casal, né, que a esposa não pode ter um amigo, não pode ter uma amiga, porque tudo ela tá traindo, né? Né? Então, assim, essas são as relações tóxicas do ponto de vista encarnado para encarnado. De espírito para espírito, existem no mundo espiritual entidades, né, que manipulam, que dominam e que controlam outras entidades. Né? Quem quiser um exemplo disso aí, tem uma obra do André Luiz no livro chamado Libertação. Então, vocês vão ver uma estrutura formada no plano espiritual do astral inferior, né, de A Cidade Estranha, onde tem um espírito chamado Gregório, né? Para quem não sabe, Gregório foi um dos papas da Igreja Católica, que é Gregório lá do livro, né? Que ao chegar no mundo espiritual se tornou um chefe da sala das trevas, né? E sobre o poder mental dele lá, sobre o comando dele lá, né? Milhões de entidades jaziam escravizadas à vontade dele, fazendo o que ele queria, né? E trabalhando nos planos da escuridão dele. E o livro Libertação é exatamente essa história, né? No qual o espírito da mãe dele, né? A Matilde, ela vem das esferas superiores para poder tirar o Gregório dessa vibração. E é interessante que no livro a Matilde fala, né, que depois de 500 anos, né, ela sentiu que o Gregório estava entediado de ser líder das trevas, entediado. Ele não estava arrependido, ele não queria melhorar, ele não estava com dó de ninguém, estava entediado. E a espiritualidade conseguiu ir lá e trabalhar ele para poder tirar ele daquela situação, e conseguiu. Né? No final, o amor de mãe venceu. Lá, né? E é interessante que tanto a Matilde como o Gregório são personagens históricos, tá, gente? A Matilde, ela era uma nobre italiana, né? Que ela deu o filho dela para a igreja porque ela queria que o filho dela fosse santo, né? E como ele queria casar, ele tinha um monte de sonho que não deu para ele realizar, ele foi para a igreja, mas foi para a igreja daquele jeito. Posto de poder dentro da igreja, até que num ponto, né, ele virou papa, né? Mas foi um dos papas mais, né, guerreiro que teve na história, apesar de ter sido o Papa que inventou o canto gregoriano. Olha, né, você vê que é um espírito que tinha pontos positivos, né? Ele inventou aquela música sacra, né, tão bonita aí que muita gente gosta, né? Eu gosto particularmente, tá? Com um talento, né? Que ele se entregou às trevas por quê? De raiva, de ressentimento, de amargura, né? E lá no ele, né, quase 1000 anos depois, elas sabe, foi lá trabalhar por ele, né? Até que no final do livro ela reencarna, né? Se comprometendo a receber ele como filho. Fala assim, não, eu vou reencarnar, você vai ser meu filho de novo. Agora eu vou te educar certo. Agora nós vamos resolver esse problema aí. Agora eu vou te eu vou te educar sem obrigar, né? Mas quem quiser aí depois lê o livro.
Marcela, a última que ficou para trás aqui na lista foi a Maria Conceição. Ela está falando o seguinte: quando, no caso das doenças do corpo físico, quanto mais fixamos o pensamento na dor ou na doença, pior ficamos? O que acontece? Né? O que é a doença? A doença é o resultado de algum desequilíbrio espiritual. Tá? Então a doença é culpa minha? Culpa não. Mas ela é da nossa responsabilidade, sim. Jesus tinha gripe? Por que Jesus não ficava doente? Porque ele era especial, que era mais bonito que os outros? Não. Porque o corpo reflete o espírito. Agora, Jesus, né, não ia desenvolver doença. A doença ela é um mecanismo da natureza para a gente poder trabalhar alguma coisa na gente. Tá? Se não for um mecanismo. Né? Ou seja, os judeus tinham um conceito que eles falavam o seguinte: toda doença tem uma causa. Tá? Então, algumas coisas baixam a nossa imunidade, não tem isso? Fala assim, você fica muito bravo, isso aqui, né? Você vai ter uma baixa imunidade, você vai ficar doente. Então, assim, o pensamento sim. Assim como um pensamento já viu aquela história? Antigamente tinha muito isso, vocês devem conhecer. Era o fulano que descobria que tinha câncer e morria com uma semana. Já ouviram essa história? O cara ia no hospital, tratava, e no dia que alguém virava para ele e falava assim: seu Zé, você tá com câncer. O cara entrava né? Tipo assim, não podia nem falar. Antigamente, eu lembro que na época dos meus avós, assim, aquela doença, tal medo, o terror que as pessoas tinham, né? Complicado. Então você imagina isso aí. Aí você virar para a pessoa e falar: seu Zé, você tá com câncer. Assim, você vai morrer. Né? A pessoa desistia de viver. Desencarnava em uma semana. Já vi. Né? Ali tem uma influência do pensamento da pessoa, com certeza. Mas o outro fala assim: eu vou lutar. Vou lutar, beleza. E ele luta e ele dura 10 vezes mais que o que ele não lutou. O pensamento dele o ajuda. Existem situações, né, que o pensamento, quando a gente reequilibra ele não vai conseguir consertar o corpo, porque o corpo já chegou no estado de doença, né, que não vai ter como resolver. Só se tiver intervenção espiritual direta, tipo igual Jesus fazia. Né? Mas vocês vão notar o seguinte: sempre que Jesus curava alguém, daquela pessoa antes. Já pararam para pensar nisso? Sempre que Jesus ia curar alguém, ele batia um papo com a pessoa antes. Né? Ele dá uma dica para a pessoa para ela mudar alguma coisa na vida dela, para a cura ser persistente. Né? Tem um livro do Divaldo chamado Primícias do Reino, muito interessante sobre isso, que é a história do moço paralítico. Né? Não sei se vocês já viram essa história. Os espíritos falam o seguinte: falam assim, aquela cura que você lembra aquela cura que o pessoal abre o teto da casa do Pedro e desce o moço numa maca, né, pelo telhado, assim, e aí Jesus cura. Jesus fala assim: eu vou curar ele por causa do amor e a fé dos amigos. Ele não cura o cara por causa dele, não. Os amigos dele amavam tanto, acreditaram tanto, que eles destelharam a casa do Pedro e desceram o cara na corda lá na frente de Jesus. Vocês querem mesmo ajudar ele. E aí Jesus cura o rapaz. O livro conta o seguinte: que depois que Jesus cura o rapaz, aquela coisa, ele sai andando, né? Levanta e anda, ele carrega o leito dele, sai, né? Fica lá admirado com aquilo, né? Dentro da casa dele, né? E ele fala: mestre, né? Que vitória, né? Que cura, que coisa. Aí Jesus olha assim, né? E aí o João de Anjos fala que Jesus estava melancólico. Né? O Pedro olha assim, vê Jesus meio triste, meio olhando assim para o moço, o moço descendo lá a ladeira, lá, ele olhando, né? E aí o Pedro fala assim: que é isso, mestre? O senhor fez um milagre, o senhor curou, o senhor ajudou. E Jesus fala assim: ele vai voltar ao mesmo estado. E conta para o Pedro a história do cara, né? Jesus sabe tudo, né? Jesus fala assim: olha, esse moço que estava aí, né, há quase 20 anos num leito, né? Como é que ele ficou paraplégico? Ele é uma pessoa muito agressiva, muito violenta, e ele teve uma briga numa taverna. Na briga ele se feriu e ficou aleijado, né? E aí Jesus explica para o Pedro, fala assim: na hora que eu curei ele, depois do primeiro momento de alegria, o primeiro pensamento dele, sabe qual foi? Retornar à taverna onde ele tinha ficado paraplégico para cobrar ele. E era nessa direção que estava indo. Ele mal pegou o leito, voltou lá para o mesmo lugar onde ele ficou. Eles falam assim: ele vai chegar lá e vai ficar aleijado outra vez. Deus não conseguia sustentar mentalmente. É igual a questão da obsessão. Então, a gente sair de um processo obsessivo, nós temos que mudar a nossa expressão, né, espiritual. Já contei lá do Francisco de Assis,
né? Sabe da história que eu contei do moço que foi lá atrás de uma cura lá na Casa Espírita, mais ou menos uns 20 anos atrás, né? A gente estava lá na Casa Espírita, eu tinha uns 20 e poucos anos, estava fazendo atendimento fraterno, né? Que eu acho que ele até desencarnou, mais ou menos uns 50 anos de idade, 55, grandalhão, parecia até militar, assim, que esse militar aposentado, né? Que esse cara que você fala assim, 2x2, né? Que esse cara parece um armário, né? Ele chegou lá e ele tinha uma mediunidade muito desequilibrada, ele caía no chão. E ele virou pra gente assim e falou que ele tinha um problema com o espírito que perseguia ele em todos os lugares, né? Aí ele deu o nome, aquela coisa, então nós fizemos uma reunião mediúnica, colocamos o nome dele, reunião de dia de sessão. Manifestou um espírito lá, que confirmou a história, falou que era realmente, que o perseguia, e que era um espírito que tinha um vínculo com ele no campo do sexo, as questões da sexualidade. Né? E o espírito foi conversado, ajudado, e o espírito falou assim, não, eu vou abandonar, vou embora. O espírito falou, eu vou embora. Libertou, e foi realmente, quis melhorar, o espírito desejou, passou mais ou menos um mês, esse moço, chega lá na Casa Espírita e me procura, e eu e o outro moço lá, o Vieira, tinha conversado com ele. Cresci, chamou a gente foi lá para ir na sala de paz, eu disse, não, o espírito voltou, né? Será que não deu certo? Porque a espiritualidade tinha levado, eu vi lá, muito agressivo, muito nervoso, falando assim, o que vocês fizeram comigo? Aí nós olhamos assim, como é que é? O que vocês fizeram comigo nessa macumba aqui, desse jeito? Eu, né, fiquei assustado, jovem, né? Aí o Vieira falou assim, não, meu amigo, o que aconteceu? Não estou te entendendo, não. Vocês sabem, sim, aqui, passou uma semana, eu não sou mais homem. Né? Ou seja, né? Então, a virilidade dele, tá? Eu não sou mais homem. E vocês fizeram algum trabalho para acabar com isso. O que aconteceu? Lembra que o espírito falou que era vinculado com ele nesse campo? O espírito estimulava ele nas questões sexuais. Foi retirado, né? Ele ficou sozinho com a energia que é própria dele, ele, né, não estava sendo o que ele achava que ele devia ser nesse campo. Com isso. Por quê? Porque havia ali uma troca energética entre os dois. Então, no fundo, apesar dele falar que ele queria que o espírito fosse retirado, né, como ele se beneficiava da vibração do espírito. Ele tinha uma troca, era uma simbiose. Ele dava o que o espírito queria, o espírito dava o que ele queria. E quando o espírito foi retirado, né, porque com as dificuldades que ele tinha com ele mesmo. Você está entendendo? Muitas vezes acontece, o espírito é afastado, a espiritualidade nos ajuda, mas como eu não mudo meu comportamento, né, das duas, uma, ou eu ressinto e chamo o espírito de volta, ou eu trago o outro para o lugar dele. Essa questão da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral, é tão importante. Né? Nós temos que ocupar espaço. A espiritualidade limpou na nossa vida, nós temos que preencher aquilo rápido. Né? Então, aquele tempo livre... A pessoa chega na casa espírita e ela está obsediada, vocês conseguem enxergar, não é? Aí, como que funciona? Você procura aquela pessoa para conversar e explicar para ela o que está acontecendo? Ou ela tem que procurar você para pedir ajuda? O que acontece, né? Quando a gente está na casa espírita, né, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala com as pessoas que estão chegando. Né? Porque se você vira para a pessoa que está chegando a primeira vez na casa espírita e falar que ela está obsidiada, ela vai ficar assustada com aquilo. Que é isso? Né? Então nós temos que ter muito cuidado e muito critério para conversar com alguém. Né? Obsessivo para obsessivo. Então nós somos obsidiados em alguns momentos. Né? Isso faz parte. Né? Às vezes tem aquela obsessão curtinha e tem aquele processo longo. Né? E aí o que acontece? O que é recomendado? Né? É a pessoa o quê? Estudo e trabalho. Porque na medida que ela vai estudando e que ela vai aprendendo, começar a perceber os pontos que ela precisa melhorar. Né? Muita gente gosta de impacto. Eu sou muito reticente com isso, né? Pelo motivo que eu falei. Às vezes você fala uma coisa com a pessoa, ela entende aquilo de outro jeito, né? E às vezes ela entra em estado até de desespero por alguma coisa que você falou com ela. Principalmente você em posição ali de liderança na casa espírita. Você tem que tomar muito cuidado. Né? Se for um caso que você vê com uma situação gravíssima, né? Você vê lá, nossa, fulano de tal ali tem um processo obsessivo violento. Né?
eu normalmente, o que eu faço? Eu falo, não, vamos conversar. Tá tudo bem com você? Como é que você tá? Nunca vi do seu lado. E se obsidiado for eu? Se eu que tiver obsidiado por uma entidade que está querendo fazer hora com a minha carga e prejudicar os outros, né? Então, nós temos que ter muito, muito cuidado. Eu chamaria a pessoa, eu perguntaria como é que ela está, eu me interessaria por ela. Se ela estiver passando por uma situação desconfortável, naturalmente ela vai falar e aí a gente vai ajudando. Sabe você falar para a pessoa que ela está com um processo obsessivo. Diferente, por exemplo, assim, olha, imagina, você fala assim, eu estou vendo espírito, aí já é outra coisa. Ó, eu estou vendo um espírito, estou vendo uma sombra, eu não durmo direito. Aí, pelo relato da pessoa, você consegue já dar umas dicas, né? Aí você tem que trabalhar em cima daquilo que a pessoa... Então, né, a pretexto né, da gente ser intrometido na vida alheia, né? E a pretexto da gente errar também, porque ninguém é infalível, né? Então, o médico que acha que ele nunca erra, que todas as percepções dele são 100% perfeitas, ele está muito suscetível à falha. Eu não faria isso. Evidente, eu vejo os espíritos quase que o tempo todo. Eu não teria coragem de virar para a pessoa e fazer o espírito no conselho. Se fosse uma coisa muito positiva, aí eu falaria, né? Mas no sentido negativo, você tem que conhecer muita pessoa. Tem que ver muita estrutura que essa pessoa tem. Né? Pelo menos do meu ponto de vista, tá, gente? Né? Cada pessoa faz de uma forma, né? Eu sou muito cuidadoso com isso, né? Porque depois prioridade em relação àquilo, né? Então, assim, infelizmente, né? Tem pessoas que são extremamente influenciáveis, né? Tem que pensar. Bons ensinamentos, boas palavras e que faz crescimento de cada um de nós. O importante é sabermos que o obsedado de hoje pode ser o obsessor das outras vidas. Não vivemos só uma vida, somos comprometidos com um pretérito que desconhecemos. Vivemos a vida para fazer a nossa reforma e produzir uma vibração melhor para atrairmos o melhor para o nosso lado. E o remédio para toda obsessão só tem um, é o amor. O amor que edifica, e um ensinamento maior, amar os nossos inimigos. Quais seriam os inimigos? Os nossos espíritos que tentam nos obsedar, nos intuir, nos levar a outros caminhos em cobranças pretéritas. Um caminho só que existe: indulgência, amor e caridade. Nada disso vai atingir a você e vai colocar num período de obsessivo e ser obsedado. A vida é de crescimento, é de reforma. Então, vamos continuar. Fora da caridade não há salvação. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, amigos espirituais aqui presentes, gostaríamos de agradecer por mais um ensinamento que nos foi passado. Ter discernimento para poder colocar em prática da melhor maneira possível. É que possamos ter uma semana abençoada, Senhor Jesus. Muito obrigada. Assim Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque somente teu, Senhor, é o reino de poder, de glória, de amor e de bondade. Assim seja. Amém.